Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Marcele. Olá. É um prazer ter você aqui, doutora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Aqui, ó, abre que eu vou colocar água para você. Que chique. Vamos falar Obrigada. muito de boca. A sua... Pode botar até aqui, ó. Enfim. Ótimo. Você já viu sua fotinha atrás? Não? Tem uma Ih, fotinha. que linda! Muito bom. Vamos lá. Doutora, bem-vinda. Reabilitação neurofuncional, dor orofacial, ronco e bruxismo, né? Sim. Me fala como que você... O que te levou a ser uma dentista? Então, eu brinco que é o Dharma, né? Porque eu sou tão feliz no que eu faço. Eu entro no consultório, parece que eu estou meditando, né? Onde eu me acalmo ali. Eu sempre quis ser dentista porque eu achava lindo ir ao dentista. Adorava a dentista me atendendo. Eu queria sempre corrigir meus dentes, eu tinha os dentes tortinhos. E aí eu foquei que eu iria ser dentista e que seria ortodontista, que é a parte que alinha os dentes, né? Perfeito. E assim segui. Aí, antes de me formar, eu já estava fazendo curso de atualização nessa ortodontia. Aí me formei e montei 3 clínicas odontológicas, onde eu coloquei todas as especialidades juntas, porque eu entendi que não dava para ser só uma única especialidade. Então, desde aquele momento, eu já entendia que não dava para dividir nem a boca, né? Naquele momento, eu entendia de boca e pensava que não dava para dividir as especialidades na boca. E assim fui seguindo com essas clínicas, com uma visão bem ampla de toda a odontologia, né? Mas vi que estava pouco, que estava pequeno ainda só estar na boca, que algumas coisas estavam acontecendo, como a parte de respiração, eu via que não tinha um olhar para essa área, o bruxismo, né? A quantidade de fratura de dentes. E eu me incomodava com o uso da placa, que na verdade não cura, né? As pessoas quebravam placa e continuavam quebrando dente. E aí eu fui buscar um pouquinho além. Então, aí fui me unir à medicina, fisioterapia, né? Buscar a informação com as especialidades, né? Em outras áreas, para poder continuar atendendo meu paciente e dar o melhor que a gente pode para ele. Então, que legal. É isso. Como a odontologia integrativa pode afetar de maneira positiva as nossas vidas? Então, odontologia integrativa é uma filosofia, né, de atendimento na odontologia, onde a gente vai buscar um atendimento muito mais biológico, sem interferências para o corpo, né? Então, a gente tem o cuidado não só com o dente, com as infecções bucais, com as infecções dos dentes, mas como a gente olha também todo o equilíbrio da boca com o resto do corpo. Então, quando a gente consegue atuar na odontologia, olhando todos esses pontinhos, a gente consegue não prejudicar o paciente. Porque o que pode acontecer é que num tratamento ortodôntico ou apenas numa colocação de uma faceta de porcelana, se a gente não estiver olhando para alguns pontos, que é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, a gente pode prejudicar o paciente. Então, às vezes, coloca uma faceta de porcelana na boca e começa a ter uma dor no joelho. Aí não entende o que está acontecendo e nunca vai associar que veio daquela boca. Né? Então, é isso que a gente acaba agindo mais positivamente do que só limpar os dentes ou fazer uma estética ou cuidar de uma cárie. Perfeito. Então, muitas pessoas deixam de tratar seus dentes, deixando sempre para depois. De repente, quando se dão conta, estão com algum dos dentes infectados. Como isso afeta diretamente o nosso corpo? Um dente, porque o dente é considerado um órgão vital, né? Circula o sangue dentro dele. E
na parte onde ele está inserido, no osso, no ligamento, também circula o sangue o tempo todo, que é o mesmo sangue que circula pelo corpo todo. Então, se eu tenho uma infecção na gengiva, se eu tenho uma infecção no dente, essas bactérias, elas vão penetrar na corrente sanguínea e podem se instalar em uma região, ou na cabeça, no cérebro, num órgão, né? As bactérias, elas vão circular pelo corpo. Então, os problemas da boca não são da boca, eles são sistêmicos, porque tudo é junto e misturado, né? Então, se essa pessoa não está cuidando da boca, às vezes faz um exame de sangue, está lá, um aumento, né, das células de defesa do corpo. E procura, não acha o que está acontecendo. E muitas vezes está na boca. Mas o quê? Não costumam olhar para a boca com este intuito. Marcelo, você pode nos explicar sobre a apneia, DTM, dor orofacial e a relação com a tensão muscular que a maioria das pessoas estão hoje, os impactos que podem causar na nossa vida? Sim. Então, vamos lá. Hoje, a parte que eu mais faço, né, além de olhar toda a parte dos dentes, que é super importante, é a parte do equilíbrio da mordida, né, desses dentes. E aí, o que tem acontecido hoje com os pacientes? Eu acho importante, agora posso projetar algumas coisas para a gente entender um pouquinho? Então tá. Gente, eu cheguei na Marcele porque a doutora Andréia Alves, a querida, né, me falou desse aparelhinho, né, que realmente muda a vida, né? Eu já vi aqui minha mudança, ela me mostrou, né? Uhum. Na Vitória, então, que é mais nova, a gente viu, assim, é impressionante. Então, ela vai mostrar para quem não acredita, né? Falando, né? Sim. Mas como assim? Você mexe na boca e mexe na coluna? Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho, tá? O que é importante? Os dentes, eles estão inseridos nos ossos, né? Então, os dentes superiores estão inseridos na maxila e essa maxila, né, ela é presa ao crânio e presa à coluna vertebral. Não tem como separar a parte de cima da boca da coluna, tá? E vocês vão ver que os dentes inferiores estão inseridos na mandíbula. E a mandíbula é o osso mais complexo do corpo, porque é o único osso que trabalha bilateralmente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Não tem como eu mastigar de um lado sem o outro lado estar trabalhando. E essa é a única articulação do corpo que faz isso, tá? E essa mandíbula também é presa no crânio, no osso que sai a coluna vertebral. Ou seja, os dentes estão inseridos nos ossos que são diretamente ligados, tá, à saída da coluna. Tudo bem? Então, quando você fala em DTM, né, Fernanda? O que seria DTM? Que as pessoas falam, eu tenho ATM. Não, todo mundo tem ATM. Então, ATM é a articulação da mandíbula com o crânio, tá? E a DTM é a disfunção, tá, no movimento dessa articulação, tá? Então, é disfunção temporomandibular. O que acontece hoje que todo mundo tá com tensão é porque todo mundo aperta. Hoje, o nosso padrão é apertar e tá aqui. Antigamente, nossos ancestrais, eles rasgavam, cortavam, mordiam, eles usavam essa mandíbula no sentido horizontal e antero-posterior, né? Hoje em dia, o nosso tudo é cozidinho, pastosinho, né? Então, é tudo suplemento. Trabalha, né? Então, a gente trabalha menos o grupamento antero-posterior, que eu vou mostrar para vocês, e a gente fica só com esse grupamento. Então, a gente fica apertando, tá? Essa região. Eu vou seguir um pouquinho para mostrar os músculos, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem os causadores das dores, da maioria das dores de cabeça hoje em dia, tá? Então, esse músculo aqui Esse músculo é o masseter, ele tem a força de um quadríceps. Ele e o temporal, que é o de cima, eles são os principais responsáveis pelo fechamento da boca. Tudo bem? E aí a gente tem o outro grupamento muscular, a gente tem esse outro grupamento muscular, que lembra que eu falei para vocês que tem os que fecham e tem os que fazem a lateralidade. Então, esses fazem a lateralidade. E aí, o que é importante a gente entender? Que esse músculo, ele sai daqui e entra lá na base da coluna que eu falei para vocês, tá? Então, tem como dar só para mostrar o movimento da mandíbula, o que vai acontecer. Olha para essa câmera. Perfeito.
Então, se o músculo sai daqui e entra lá na base da coluna, eu deveria mastigar com os dois lados o mais simétrico possível. Quando a gente mastiga só para um lado, a gente começa a torcer a coluna, tá? Então, vamos lá. Então, esse é outro grupamento lateral. Aí a gente tem os anteroposteriores, que são os de sugar, tá? Esses fazem, então, o movimento anteroposterior. O certo, correto, seria que todo mundo trabalhasse em conjunto, um ajudando o outro. Só que como os verticais bombam, esses outros grupamentos laterais estão de greve. Então, quando a gente fala sobre o aparelho, qual é a principal função do aparelho? Equilibrar essa musculatura. Perfeito. O que seria o bruxismo, apertamento? É tudo a mesma coisa. Um é tempestade, outro é chuva. Só que é a disfunção da musculatura da mastigação. Tá? Só que essa musculatura da mastigação, ela não é única sozinha, ela é ligada a tudo na face, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, vou passar aqui para ser mais... Então, o que que acontece? A gente tem que entender que quando a gente está mexendo em um dente sequer, em qualquer coisa na boca, a gente está atingindo diretamente a coluna e o crânio. Por quê? É um quebra-cabeça. Tá tudo junto e misturado. E tudo que acontece lá em cima no movimento da boca interfere até lá embaixo. Aí vocês vão falar, meu Deus, como? Eu também tinha essa dúvida, tá? Acreditem se quiser. Como que a mandíbula vai interferir lá embaixo? E lá embaixo também interfere em cima. Por quê? Porque é tudo unido, tá? Por músculos. Então, o que que a gente tem? O nosso corpo deveria ser um edifício com andares paralelos. Um andar do olho, andar da maxila, do ombro, da cintura, do quadril e dos pés, tá? E aí, todo esse esqueleto é unido pelos músculos. E esses músculos não têm segmento. É tudo junto e misturado, até lá embaixo no pé. E os músculos da mastigação que eu mostrei para vocês, tá? Eles e a língua fazem parte da mesma cadeia de músculo que forma o diafragma, que tem dentro coração e pulmão, certo? Então, a mastigação é diretamente relacionada à respiração. Então, eu preciso de uma boca funcionando perfeita, com uma deglutição perfeita, para que também a respiração seja perfeita. Até porque tudo começou pela boca. Desde que a gente nasce, a gente respira, suga e deglute. Então, a gente só vai colocar o pé no chão 1 ano depois de que a gente está respirando, sugando, deglutindo e mastigando. Tudo bem? E tudo que acontece em cima vai interferir embaixo. E aí, como que a gente deveria mastigar? Qual é o que a gente deve buscar? Sempre, todas as vezes que a gente for para um lado e para o outro, quando a gente vai para um lado, só esse lado deve tocar. A gente não pode tocar o outro lado. Perfeito. Quando a gente vai para o outro lado, só esse toca e esse não. E quando a gente vai para frente, só a frente toca e os posteriores não. Isso se chama proteção mútua dos dentes. Os dentes se protegem na mastigação. Então, quando a pessoa fala, eu sou cheia de retração, um dente está ficando mole. É por quê? Porque provavelmente essa força muscular, esse contato está errado. Então, está vindo para um lado e está tocando o dente do lado oposto. Isso não pode acontecer. Então, por isso que a nossa musculatura tem que estar equilibrada, para que a boca esteja equilibrada e todo o corpo esteja equilibrado. Então, o que a gente tem que entender? Se tem algum andar do corpo torto, o resto vai descer torto igual a Torre de Pisa. E aí a pessoa não entende, eu tenho uma dor no joelho. Aí ela vai ficar tratando só a dor do joelho. Mas às vezes a dor do joelho está lá em cima. Tudo bem? E aí, só para a gente finalizar e entender as dores do corpo, as dores das colunas, e o que a medicina não foca muito, é que a gente tem, se o corpo está torcido, isso aqui é o sistema nervoso, tá? Isso aqui são todos os nervos do corpo. Se os nervos passam por entre os músculos, que a gente acabou de ver. Isso. Então, se eu tenho um corpo torcido, a informação que o meu sistema nervoso, que o meu nervo está levando, não é anormal. Vai ser dor, vai ser mau funcionamento de órgãos. Deu para entender? Então, o que a gente tem que começar a tentar e olhar é para essas torções, para esse torcido do corpo. Porque pensa bem, a gente compra uma mangueira, vai aguar o jardim, ela torce, ela funciona bem? Não, mas está novinha, tá certo? Verdade. Então, uma outra curiosidade, Fernanda, que eu só vou colocar para o pessoal para eles entenderem. Fala. É da língua.
tá? Porque essa imagem, eu mesma, Marcele, com 23 anos de formada, só vi há 2 anos atrás, né? Como que essa língua, ela também vai ligada por fáscias até o dedão do pé. Então, por isso que mastigar, deglutir, né, corretamente, interfere até no posicionamento do nosso pé. Porque ela vai ligada a tudo, os adutores, cápsulas do joelho, até lá embaixo, né? Não é ligar, ela não é deste tamanho, ela é fixada nas fáscias em todas essas regiões. Tudo bem? Incrível. Então, para a gente entender... Então, quem está nos ouvindo fala, quando você fecha a boca, onde que a sua língua para? Se parar embaixo, está errado, ela tem que parar em cima. Perfeito. Né? Ah, eu tô aprendendo. Perfeito. E essa é uma das funções do aparelho. Ele leva a língua para a postura certa e a gente começa a trabalhar essa musculatura que estava de greve. Exatamente. Isso. É isso que a gente faz. Muito bom. Não sei se a gente... Mostra isso, os aparelhos. Quem usa aparelho, sei lá, aquelas fotos. Vamos mostrar lá pra gente... Isso aqui é só mostrando. A parte respiratória. Vamos lá, a gente falou dessa biomecânica do corpo. Bom explicar. Agora vamos falar sobre a apneia. A relação direta da boca com essa apneia, né? Então, o que acontece? A gente deveria respirar pelo nariz, né? Aí lá o ar é aquecido, filtrado, dali já sobe para o córtex pré-frontal para oxigenar, mas a maior parte dele desce entre a coluna e a mandíbula, nessas setinhas aí que eu tô mostrando, nesse buraco aí. Então, o que acontece? A posição da mandíbula e da língua interfere diretamente na chegada do ar no pulmão. Porque o ar, ele entra pelo nariz ou ele entra pela boca e vai descer por esse espaço para chegar no pulmão, para fazer troca gasosa sanguínea e ir para o resto do corpo todo, inclusive para o cérebro. Então, o oxigênio está circulando pelo sangue para o corpo todo, mas ele chega por aqui. Se aqui está obstruído... O que vai acontecer principalmente no sono? Quando a gente deita e vai entrar, principalmente entrar no sono profundo, a gente relaxa. E quando a gente relaxa, essa língua também, que a gente já viu como ela relaxa no espaço mais posterior. Então, quem tem a passagem de ar já diminuída, tá, vai chegar menos oxigênio, né, pros órgãos. E aí tem determinado momento, quando a pessoa entra no sono profundo, que é um sono muito calmo, se tiver faltando oxigênio, a gente tem um sistema de defesa do corpo que fala, Fernanda, sai do sono profundo, vai para o superficial para o coração bater mais rápido, para aumentar a pressão e chegar mais oxigênio no cérebro. Então, as pessoas que têm apneia do sono, normalmente começam a ter aumento da pressão arterial, né? E aí começa a ter uma síndrome mesmo, né? Porque é o tempo inteiro um processo de luta e fuga, tipo, acorda que tá faltando ar, acorda que tá faltando ar. Então, a importância de uma língua bem trabalhada, que é super importante, uma fono também, né? E da boca bem posicionada e dessa língua bem posicionada para essa passagem de ar. Hoje em dia o pessoal coloca um CPAP. Tá faltando ar, fez polissonografia, mas o CPAP ele joga uma pressão de ar, né, positiva para dentro. Não é assim que a gente respira por pressão negativa. E aí a gente só está abrindo, né? A gente, na verdade, com o CPAP, a gente só está jogando o ar para dentro. Mas por que não trabalhar uma musculatura e por que não abrir a passagem para esse ar chegar? Né? Até porque você coloca até um volume menor de ar quando você abre o espaço para poder chegar o ar. Então, assim, quem tem uma apneia severa, normalmente não pode só usar um aparelho. Ele tem que usar o CPAP e o aparelho. Né? Mas as apneias leves e moderadas, a gente consegue... Tirar o CPAP, a maioria das vezes. Certo? Então, ficou bem explicado aí essa parte? Ficou muito bem explicado. A parte da dor são os nervos, que quando está funcionando torto, né? A gente comprime os nervos e gera dor, né? E a parte da respiração é essa parte da passagem de ar, né? E a DTM, a disfunção mesmo da boca, gera dor, tá? A disfunção da boca gera dor em todos os lugares, inclusive lá na coluna, no pé, no joelho. Tudo bem? Você quer ver... Esse aparelho, pessoas que usaram esse aparelho depois de tanto tempo, mostra o antes e o depois. A pessoa chega de um jeito e sai de outro. Tá. O que é legal até para o leigo entender e de repente buscar ajuda, e aí eu passo para o aparelho, é a quantidade que a gente mostra quando a gente abre a boca sem abaixar a língua.
né? Essa é uma classificação dos otorrinos e dos anestesistas para quanto a gente mostra do buraco da garganta, tá? Então, as pessoas que respiram menos normalmente são classe 3 e classe 4. Que a gente, quando abre tampado, a boca, né? Lá, tá é tapado. E aí, por isso que quando deita... Então, acho que isso é legal vocês olharem, né? Quem está assistindo, para observar que pode ser uma chance de você estar... De melhorar. Né? Exatamente. Isso. Então, vamos lá. Vou passar aqui sobre o sono. Às vezes a pessoa não sabe por que tem a língua assim, né? Já está explicado. E uma coisa muito legal, Fernanda, que as pessoas precisam entender, é que quem tem essa diminuição da oxigenação, essa apneia, tá? Pode ter depressão. E aí as pessoas falam, a pessoa tem cabeça fraca e tudo mais. Não, às vezes ela não consegue entrar no sono profundo, não consegue produzir tudo o que ela precisa, descansar. E aí aquela considerada que toma remédio, que tem fibromialgia, enfim. Então também é um outro olhar para a gente estar com mais amor e carinho observando. Porque ninguém pergunta, você dorme bem? Você está oxigenando? A gente vai ao médico e não existe essa pergunta, certo? E a pessoa que já está acostumada com esse padrão, né, de dormir mal, ela nem sabe. Ela nem sabe que ela dorme mal. E a mesma coisa com o aumento de peso, tá? Muitas vezes a leptina, que quebra gordura, também é produzida no sono profundo. Então, a gente olhar com menos olhar de crítica também, porque às vezes, mas porque come muito. Não, às vezes não produz as substâncias que quebram gordura, porque também não estão dormindo bem. A diabetes tipo 2, né, que normalmente as pessoas desenvolvem mais tarde, tem muita relação com a apneia do sono também. Por quê? Altera completamente a secreção de hormônios. Então, aqui é um exemplo. Homens jovens mantidos em privação de sono por uma semana desenvolveram resistência à insulina. Tá? Então, hipotiroidismo, todas essas doenças hoje, né, que todo mundo tem a ver também com a nossa privação de sono, que cada vez a gente dorme menos, né? Vou mostrar, então, o foco do aparelho. Esse é o nervo trigêmeo. Como que você desenvolveu? Quando que chegou a hora, assim, da sua carreira que você falou, vou desenvolver esse aparelho? Eu não desenvolvi ele. Não, ajudou. Não, eu na verdade, eu modifiquei, mas eu não desenvolvi. Isso é um aparelho de ortopedia funcional dos maxilares, que existe há muito tempo, porque a gente tem ortodontia, que cuida do dente, e tem a ortopedia dos maxilares, que cuida dos ossos da boca. Tá? Tem a ortopedia do corpo e a ortopedia dos maxilares. Mas o que acontece? Antigamente não tinha o conhecimento de neuroanatomia. Então, um exemplo, a gente vai malhar na academia. A gente não precisa malhar 8 horas por dia, todos os dias, para ter um efeito benéfico desse trabalho. E a gente usava esse aparelho grandão, né? No colégio, na rua, o dia inteiro. Eu usei esse trator, aquele que saía assim. Exatamente. Achava-se que tinha que usar esse aparelho o dia inteiro. E ele começou a ficar demodê quando surgiu o aparelho de dente. Por quê? Ninguém mais queria usar o aparelho grandão. Todo mundo só queria usar o aparelho de dente. Só que o aparelho de dente só corrige dente. O aparelho de dente não vai corrigir toda essa parte muscular. Estrutural. E aí a gente entra num grande problema hoje em dia, tá? E a gente não entra no mérito, mas a gente tem que olhar com muito cuidado a ortodontia, porque quando a gente cuida dos dentes e trava os dentes numa posição sem estar olhando se uma coluna está reta, a gente pode prejudicar o paciente. Perfeito. Tá? Então esse é um olhar que a gente tem que ter. E aí eu fui buscando informações, né? E aí pessoas já sabem disso, eu não sou a única que sei desse trabalho. E aí a gente vai somando só conhecimentos. Então eu uni os conhecimentos que eu já tinha da minha bagagem de trabalho com esse aparelho, entendeu? Perfeito. Então, assim, não é uma coisa que... E hoje dá muito certo, né? Dá muito certo. Porque é isso, assim, todo mundo já ouviu falar aí da nevralgia do trigêmeo. Eu tenho dor de trigêmeo, todo mundo... É uma dor insuportável, né? Então, quem é esse trigêmeo? Porque é exatamente nele que a gente trabalha, tá? Pra gente finalizar e mostrar os casos aí do coisa. O trigêmeo é um nervo, só que ele é dividido em 3 ramos. Então, ele tem um ramo que vai para o olho, um ramo que vai para o nariz e um ramo que vai para todos os dentes, para a língua e para a musculatura da mastigação. Tá? Então, tudo isso em amarelo é trigêmeo. São ramos do trigêmeo, certo? Ele sai lá de dentro do cérebro e aí vai com vários raminhos pela face toda. E ele é o responsável por toda a sensibilidade dolorosa da face e do crânio. Então, tudo que é dor de face e crânio é do trigêmeo. É do trigêmeo.
tá? E além disso, ele é responsável pela sensibilidade de todos os dentes, porque ele entra em cada dentinho. Ele também passa pela língua e ele é o responsável pela musculatura da mastigação. Ele inerva toda a musculatura da mastigação. Então, eu brinco que Deus já disse, né? Se você tem algum problema na face, na boca, você tem que equilibrar o trigêmeo. E tem que equilibrar quem? Dente e músculo. Perfeito. Porque a dor é dele e ele inerva todas essas estruturas, certo? Perfeito. Quando a gente põe um aparelho, o aparelho vai colocar musculatura em equilíbrio. Então, um exemplo, eu estou mastigando assim. O tempo inteiro eu só mastigo para um lado. Então, esse lado está estirado e esse está contraído. Aí o aparelho fala, não, olha, é aqui. É no eixo. E aí você vai, como se estivesse levantando um pezinho, malhando com ele. Então, na verdade, ele só é um personal dental trainer. É, um ajuste. Ele ajusta, e aí, logicamente, quando a gente ajusta a musculatura, os dentes começam a bater diferente, e aí a gente tem que fazer também pequenos ajustes nos dentes ao longo do tratamento, né? E aí, sabendo disso, vamos ver aqui essa imagem bem bonita, a quantidade de nervo também que a gente tem na face fiozinhos. E na cervical. Uma coisa que é bem legal, Fernanda, porque quando a gente faz o apertamento, o bruxismo, a gente tá aqui. Só que não é só aqui que tá apertando, a gente tá literalmente fazendo isso aqui, porque lembra que é tudo junto. Então, muitas dores que saem pro braço, pro peito, saem da onde? Os nervos estão saindo da cervical para inervar lá embaixo. Perfeito. Então, se tem compressão da cervical, gera também questões para baixo. O aparelho você já mostrou aí, né? Um exemplo na boca. O que ele faz? Ele cria um espaço na boca que não deixa os dentes se tocarem à noite. O que faz a gente doer e apertar é que a gente toca o dente. Então, ele não deixa os dentes posteriores se tocarem, então ele cria esse alívio. E aqui vamos mostrar um exemplo de caso de paciente, né? Então, ainda está em tratamento, tá? Paciente, mas a gente vê na primeira foto que ela tem um desvio da coluna, né, a escápula, né, mais assimétrica, consegue ver a distância do braço para a cintura, e aqui ela, depois de 4 meses de tratamento... Tá igual, a distância ali tá igual. Aqui já melhorou. Ela ainda está em tratamento, tá? Mas o que acontece? O corpo, ele aceita um desvio padrão. Quando a gente ultrapassa esse desvio padrão, a gente começa a ter as dores e as consequências. Perfeito. Quando a gente regula, não precisa estar perfeito, simétrico, até porque ninguém vai ser perfeito, simétrico. Ele já consegue se auto-equilibrar, né? Aqui um exemplo da parte de apneia, né? De respiração. Essa paciente em 90 dias, olha a mudança do pescoço dela. Nossa, impressionante isso. De trabalhar essa musculatura que a gente está conversando aqui. Esse pacientinho, criança, tá? Lembra que eu falei que mastigação é diretamente relacionada à respiração, ao tórax? Então, quando a gente começou a trabalhar com o aparelho, trabalhar a língua, ele tomava muito antibiótico, vivia doentinho, não respirava bem. Ele começou a trabalhar essa cadeia anterior que a gente mostrou, e aí o tórax, você começa a ver, abrir. Você vê que o umbigo foi pro lugar, que o peitinho também voltou pro lugar. O umbigo dele era torto, achei que era não, uma amarração. Não, é que é torto mesmo, torcido. E aí é isso que acontece, entendeu? Aqui é um caso bem bacana. E aí, de repente, o último. Eu tratei essa menina com um olhar só de dente quando ela tinha 7 anos. E aí, a mãe dela, por acaso, virou minha melhor amiga e ela falou, acabei de levar ela no ortopedista e o ortopedista disse que tem uma escoliose genética e que RPG, mas não sabe o que vai conseguir tratar. E aí, eu falei assim, bom, me devolve agora que a gente vai ver o que consegue, né? E aí, isso 8 meses depois, sem nenhum tipo de fisioterapia ou tratamento. Se vocês notarem, o bumbum tava pro lado e para fora, né? E só com o aparelho ele foi entrando no eixo. O mais importante disso tudo é que ela tinha 23 sintomas e o pior é que ela morria de dor na lombar, dor de cabeça, só tem 17 anos. Então, deitava na cama, sentia dor, ficava em pé, sentia dor, isso com 17 anos, né? E aí,
8 meses depois está zerada, eu já fiz um controle de mais 2 meses, ainda continua zerada. E agora que eu falei, vamos terminar de corrigir, vamos fazer bastante fisioterapia para a gente terminar de corrigir. Mas é isso, o olhar muda, tudo muda, né? E a gente vai se aprimorando ao longo do tempo, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar corrigindo agora essa parte também. Daqui a pouco já tá tudo. Exato. Então, basicamente é isso, Fernanda, então, o trabalho. Pode voltar. Podemos voltar à tela. Tirar. Eu vi uma postagem nas suas redes sociais, um paciente que foi atendido e já realizou uma correção postural. Como vocês estão realizando esse procedimento? Eu lembro que você falou para a Vitória, vai fazer crânio sacral, né? Sim. Por que é? Porque essa especialidade, ele vai mexer aqui no crânio? Não, então, eu até tirei daqui porque eu achei que fosse muita coisa, mas eu... Pode voltar. Lembra? Pode voltar? Vou voltar na imagem da medula, que aí vocês vão entender bem. Esse é o artigo que é muito bacana, até tem no Instagram, tá? É um artigo que mostra um ratinho, e o ratinho tem a coluna reta, tem um artigo lá no Instagram. Então, o ratinho tem a coluna reta. E aí, a gente coloca um dispositivo na boca que deixa mais alto um lado da boca do que o outro. Uhum. Aí, ele vai e faz uma escoliose, porque ele começa a desviar a boca. Aí você vai e equilibra os 2 lados da boca de novo. Ele volta. Em 2 meses ele volta com a coluna reta. É muito incrível, que é o que está acontecendo com os pacientes, na verdade, tá? Que legal. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aí é o sistema nervoso que a gente falou. O que envolve toda a medula espinhal? Medula espinhal tá aqui. E a gente tem uma membrana, que são as meninges. Na verdade, são 3 membranas, né? E elas envolvem toda a medula espinhal, protegendo. E aí tem o líquor, que é o líquido encéfalo-raquidiano, que fica circulando dentro dessas meninges e que limpa todo o sistema nervoso central, tá? Então, o que seria a terapia crânio-sacral? Ela vai tirando todas as tensões do corpo até chegar nas meninges, tá? Para que a gente tire também as tensões das meninges, para que esse líquor consiga circular. Na verdade, ele é um sistema hidráulico do corpo, que ele consiga circular. Porque se eu tô toda torcida, eu vou ficar mais inflamada, porque ele não vai conseguir fazer o que ele faz, que é de 8 a 12 vezes por minuto, ele fica circulando pelo corpo e limpando o sistema nervoso central. Então, a gente tem que entender que essas meninges, elas começam lá no bumbum, lá no sacro, só que elas dividem o cérebro, cerebelo ao meio, elas preenchem, elas recobrem todo o cérebro, tá? Lá dentro da caixa craniana. Elas não estão aparecendo aí, tá? Eu tô só explicando. Então, se a gente mexe no bumbum, essa membrana termina dentro do crânio, nos ossos do crânio. Então, se a gente mexe lá, a gente está mexendo dentro do cérebro também. O corpo é um micro-universo, né? Então, é muito perfeito. A gente pensa que sabe alguma coisa, a gente verdade, eu acho tudo não perfeito. sabe nada. Então, assim, a terapia crânio-sacral, ela trabalha do crânio até o sacro. Perfeito. E ela vai tirando todas as tensões que a gente vai colocando no corpo para a gente conseguir essa drenagem, essa liberdade dessas meninges. Então, quando a gente fala, tem que fazer fisioterapia, por que a gente pede a crânio-sacro? Porque ela tem um olhar completo. Não, como a boca está inserida no crânio, esses ossos do crânio, eles não são soldados. Perfeito. Então, quando a gente está torcido, tudo está torcido ali também. Aí te ajuda com o aparelho. Eu ajudo com o aparelho e ela vem distorcendo o resto até lá no bumbum, vamos dizer assim. Entendeu? Ela vai... É como se pega um cabo de celular, cabecinha de celular. Aquele fio não torce quando tá torcido? Aí eu distorço aqui e ela vai terminando de arrumar lá embaixo. Entendeu? Interessante. Como a ozonioterapia é utilizada nos tratamentos odontológicos? Porque lá na sua clínica eu sei que tem um aparelho, que eu já fiz curso da Boss, eu sei. Sim, você usa muito. Então, né? A gente usa... O ozônio é um excelente coadjuvante, né? As pessoas às vezes chegam achando que vai curar. Então, eu vou curar uma doença periodontal com ozônio. Não é assim. A gente tem que limpar e aí a gente aplica o ozônio para poder recuperar mais fácil. Então, na parte de dor orofacial, a gente usa o gás de ozônio. Então, tem um músculo inflamado, a gente pode aplicar o gás e ele é analgésico anti-inflamatório, certo? E aí, a gente, na parte de cirurgia, de infecções, de canal, a gente usa a água ozonizada, né? E o gás também.
né? Porque eles entram nessa parte toda de cirurgia e de canal, a gente quer matar bactérias. E o ozônio, ele também tem esse efeito antimicrobiano. Então, a gente usa tanto a água quanto o gás e ainda usa o óleo também de ozônio para ajudar no processo de cicatrização e reparação, né, do corpo. A diferença maior que a gente vê é no pós-operatório do paciente, que é um pós-operatório bem melhor, e também no tempo de cicatrização. Então, quando a gente usa a água, o óleo, o ozônio... Muito mais rápido. Isso, se a 15 dias a gente vê uma cicatrização em 7, 10, por aí. Perfeito. É bem diferente. Então, é um excelente coadjuvante. Você, junto com a doutora Giovana, desenvolveu a consultoria de planejamento odontológico. Sim. O que seria isso? Estamos desenvolvendo, né? Seria a doutora Giovana é aquela que trabalha com você? A Giovana trabalha comigo, a gente trabalha junto há 11 anos, né? Eu vim bem para essa parte da biomecânica do corpo e ela é uma super estudiosa de toda a parte quântica, de toda essa parte das infecções da boca, dos implantes. Então, o que acontece? Eu fico muito com essa biomecânica, com esse ajuste completo da boca e ela fica bastante com a parte dos implantes que hoje a gente evita implantes metálicos. A gente tem preferência pelos implantes de porcelana, que eles não oxidam como os metálicos. A princípio, eu brinco sempre que os implantes de porcelana são mais jovens, né? Daqui a um tempo vai ter algum problema também que a gente vai descobrir. Mas hoje é o melhor que tem, o implante branco, o implante cerâmico, a remoção de amálgama, né? Porque o amálgama tem mercúrio. Todo mundo tem que fazer. Então, o mercúrio é uma toxicidade para o nosso corpo. Então, ela tem todo esse lado que a gente trabalha da odontologia e eu essa parte. Então, a gente resolveu fazer uma consultoria, porque a gente conseguiu unir muita coisa ali, no consultório. E essa consultoria seria para os profissionais da saúde. Perfeito. Porque todas as vezes que a gente conversa com um médico que não é integrativo, não tem noção, né? O próprio dentista que não está voltado para essa área médica também. Então, é o foco mesmo para o dentista, para um colega que queira se unir para poder ter um benefício maior para o próprio paciente, né? Então, o nosso objetivo é que as pessoas sejam melhor tratadas, né? Então, a gente está aí, nesse começo aí de consultoria. Gente, boca é tudo, aqui é legal, tem como colocar só para até o próprio paciente também conseguir identificar, que eu mostrei que o corpo torto, né, gera... Aqui eu peguei uma imagem, inclusive essa é da minha irmã, então eu posso mostrar. Eu tratei a minha irmã também de dente sem entender muitas coisas, né, e depois eu vim entender o porquê que às vezes ela trincava dente, perdia dente, né, e eu falava, meu Deus, mas eu não tenho nenhuma cárie, o que tá acontecendo e tal. Enfim, é porque tá vendo o desnível que ela tem de um lado pro outro, da articulação da mandíbula? Então, esse desnível, ele vai até lá embaixo no corpo. E como a gente deveria mastigar, como eu disse, assim, no dela acontece assimétrico. Então, a resultante de força acaba destruindo cada hora um dente, entendeu? Então, aqui é uma imagem legal para vocês entenderem aquela história do plano que eu falei, do plano desequilibrado da boca, do olho ou da cintura, que está interferindo no corpo todo, né? Antes de botar o implante, você faz o que? Canal. Então vamos falar um pouquinho do canal. Importante a gente falar. O dente é vivo, como eu falei antes, e circula o sangue dentro dele. Quando a gente faz um canal do dente, é porque essa estrutura viva que tem dentro do dente necrosou, apodreceu, tá? E aí a gente tem que, então, limpar esse canal e a gente faz uma mumificação desse canal, porque a gente limpa dentro do que a gente consegue, porque a gente tem os canais principais do dente, mas a gente tem microcanalículos pelo dente todo, que são microscópicos, que nem a água, a molécula da água consegue penetrar. Nossa. Então, a gente não esteriliza o dente necrosado, a gente desinfeta, certo? Perfeito. Então, muitas bactérias continuam por ali. Então, um dente tratado canal é para ficar atento, porque é um ponto, um foco, tá? Na boca, sempre vai ser. Pode ser que ele esteja gerando problema, ou pode ser que ele esteja ali calminho, tranquilo, tá? Mas vai sempre ser um órgão podre dentro do corpo. Perfeito. Tá? Por exemplo, a gente tem um probleminha no rim, no fígado, necrosa um pedacinho, a gente tira, mas o dente a gente mantém, tá? Então, esse é um olhar mais que a gente tem que ter atenção, porque ninguém dá muito valor. Eu tenho tratamento de canal. O que é?
É um dente podre dentro do corpo. Perfeito. E aí existe, que é legal, quer ver aquela parte do meridiano energético do corpo. Os dentes, eles estão ligados também energeticamente com vários órgãos do corpo, né? Porque a gente não é só essa matéria, né? Tudo circula, tudo é energia, né? O corpo tem energia, circula energia. Então, a gente tem uma tabela que é de um alemão que mostra a relação de todos os dentes com os órgãos que eles têm relação. Então, muitas vezes vai estourar um órgão menos nobre. O dente seria um órgão menos nobre, porque a gente tem um monte, né? Então, antes de estourar, por exemplo, um problema no pulmão, já está estourando o dente 7, o 6. Então, uma infecção no dente também pode gerar, à distância, uma infecção naquele meridiano energético daquele dente, tá? Então, para todo mundo que está em casa também, olhando e tem um canal, é importante não só fazer radiografia periapical e panorâmica. Hoje em dia a gente tem as tomografias. E são nas tomografias que a gente consegue ver se aquele canal, né, que não é já uma coisa tão saudável, está gerando algum tipo de infecção crônica, que o paciente não vai sentir. Essa infecção crônica não se sente. Demora muito para aparecer. Demora muito para aparecer. Alguma hora pode agudizar, né? Mas ela tá ali, gerando toxina para o corpo. Deu para entender essa parte? Deu. Não é um problema, é porque hoje em dia já existe, né, um implante considerado melhor, que não oxida, né? Mas é aquilo que eu falei, daqui 50 anos, porque nunca é bom colocar nada externo no corpo, né? Essa é a verdade. Mas se não tem solução, a gente coloca. Mas daqui a pouco também vão ter outras questões. Mas hoje ele é mais biocompatível. Quer dizer, o metal é super biocompatível. Mas ele é melhor, vamos dizer assim, do que o metálico. Principalmente se tem um equilíbrio muscular. Porque o que estoura tudo, é o desequilíbrio. Tudo, é a força. Né? Você pensa bem, se essa musculatura tem a força de um quadríceps, é o que você coloca em cima na hora que você está fazendo os movimentos. O maxilar é muito grande. É muito grande. E a porcelana aguenta? A porcelana, muitas vezes, ela aguenta. E o pior, isso é uma coisa bem importante para a gente conversar também. O dente, ele tem uma resistência X e a porcelana 3X a mais, né? Então, ela é mais dura. E quando a gente reabilita um dente com porcelana, o corpo, ele tem a tendência de desgastar alguns dentes quando ele está tentando se auto-equilibrar. Nesse ajuste dele total, a gente começa, às vezes, a desgastar os dentes. Aí a gente começa a ficar insatisfeito, vai lá e coloca uma porcelana. Só que essa porcelana é dura. Aí ele tenta se equilibrar, não consegue desgastar essa porcelana ou não consegue quebrar essa porcelana, ele vai estourar em alguma outra região. Esse é o meu caso, né? Ou vai estourar no pescoço, ou vai estourar na dor de cabeça, ou lá no joelho. Então, a porcelana, ela é muito dura, tá? Ela funciona, mas ela também é friável. Então, assim, dependendo da força que vem, ou você quebra a porcelana, ou você quebra um osso, ou você quebra... Entende? O importante, hoje, cada vez mais, eu faço menos porcelana. Eu faço muito mais trabalhos resinosos, de cerômero, que eles são mais parecidos com a resistência do dente do que mesmo a porcelana. Tá? Por ver tanta coisa, para a gente conseguir desgastar uma porcelana, para o corpo conseguir se ajustar naquela porcelana, é puxado. Entendeu? E olha que tem que pôr força, tem que pôr o motorzinho. Então é isso, adorei. Não, para terminar, qual mensagem que você quer deixar para quem nos assiste? A mensagem é que espero que a gente tenha trazido. Muito obrigada, Fernanda, por poder compartilhar com as pessoas isso que eu amo, né? Esse olhar, o quanto que a gente consegue melhorar. O que mais me faz ser apaixonada é o quanto a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque a gente não está falando aqui de vida ou morte, né? A gente tá, até um dente infectado pode até levar a óbito. Mas a gente está falando de melhora de qualidade de vida. Então, assim, uma pessoa chegar, né, muitas vezes com uma questão, com uma dor crônica, e isso tão facilmente, porque na verdade é fácil, equilibrar uma musculatura, você consegue dar essa qualidade de vida para ela, é maravilhoso. Então, é importante, através de você, a gente conseguir passar isso para mais pessoas, né? Então... e que as pessoas queiram mais aprender sobre isso,
né? Porque isso precisa ser divulgado, precisa ser mais falado. Porque quando a gente envelhece, você já deve ter vô, vó, como é que são os dentes? Como é que chegam no final da vida os dentes? Qual que é a tendência? Então, a tendência... De quem não se cuida, né? Porque, enfim, é diferente. Quem vai se cuidando da alimentação, tudo. A tendência, assim, se a gente perde um dente sequer, a gente já começa a ter as compensações, tá? A gente já começa com um desequilíbrio. Quem vai envelhecer bem, quem cuidou dos dentes, os dentes têm um sinal de desgaste, algum sinal de retração, mas que são naturais da idade, como a gente também vai envelhecendo, né? Os que perdem alguns dentes e que não têm um olhar de reabilitação geral, é complicadíssimo, entendeu? É muito caos, caos na respiração, caos muscular, envolve muita coisa porque... Até vou te falar uma coisa, emocionalmente, sistêmico, quando a pessoa está muito mal emocionalmente, são as piores bocas que eu já vi. Né? As pessoas que passam... Porque é uma coisa sistêmica, a gente vai também... Tem toda essa parte muscular e tudo mais, mas a gente também não pode esquecer que existe uma mente, que existe um corpo, que existe uma emoção. Então, assim, tem muita coisa envolvida aí nesse envelhecimento. Tem pessoas que eu conheço que envelhecem com prótese, que perderam todos os dentes, né? E tem pessoas que vêm com todos os dentes na boca. Tem muita gente hoje em dia, com 90, 80, que tem todos os dentes na boca. Que legal. Que bom. Chegamos ao fim de mais um Sacadas de Ouro podcast. Se você gostou, deixe o seu like. Quiser mandar uma mensagem para a doutora Marcélia ou para mim, pode mandar. Até a próxima. Beijos.